Questão. Olá, seja muito bem-vindo à Questão, o podcast da Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos, a BTLP, e aqui a proposta é ir além da informação, é trazer um pouco de reflexão e diferentes perspectivas sobre temas que impactam pessoas, profissionais e a nossa sociedade como um todo. Meu nome é Eduardo Leal e nesse episódio vamos falar sobre consciência social. Mas mais do que isso, nós vamos entender o papel que o transporte exerce na vida das pessoas, nas cidades e no desenvolvimento do país. Existe um ponto que muitas vezes acaba passando despercebido, que o transporte não é apenas um meio, ele na verdade é o que conecta a vida. Mobilidade é o que permite que as pessoas acessem os seus trabalhos, tenham acesso à educação, à saúde e também às oportunidades. Organismos internacionais, como a ONU, reconhecem o transporte como um dos pilares para o desenvolvimento sustentável. Na prática, isso aparece no nosso cotidiano. No Brasil, estudos mostram que uma pessoa pode perder, em média, cerca de 30 dias por ano no trânsito. Isso dentro das grandes capitais. Isso representa, no nosso dia a dia, tempo perdido, um desgaste físico, o impacto direto na qualidade de vida. Sem mobilidade não existe acesso. E sem esse acesso, a gente acaba não se desenvolvendo. E para nos ajudar nesse episódio, nós convidamos a Joyce Bessa, ela é administradora com pós-graduação em Gestão de Negócios e MBA em Finanças. Ela é diretora de ESG e Relações Institucionais da Transjordana, associado da BTLP. A Joyce atua há mais de 20 anos no transporte rodoviário de cargas e é vice-presidente extraordinária da pauta de ESG na NTC Logística, com forte atuação no desenvolvimento de lideranças, inovação, segurança e equidade de gênero no setor. Joyce, muito obrigado pela sua presença e a sua participação aqui no nosso podcast. Então fala um pouquinho aí a respeito de quem é a Joyce e principalmente, Joyce, como foi a sua entrada no nosso setor de transporte, né? E o que mais te atrai aí dentro da nossa atividade. Eduardo, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse bate-papo rápido, questão a BTLP que eu estou vendo aqui. Bom, eu sou a Joyce Bessa, eu sou diretora de ESG de Relações Institucionais na Transjordano, mas não comecei desse jeito, né? Comecei com a menina que veio de Minas para Paulínia, com 18 anos, não sabendo nada de transporte, né? Meu pai, que é o João Bessa, que é o fundador da Transjordano, veio para Paulínia, depois de um tempo eu vim. Então eu cheguei aqui só pensando no meu galo, só pensando que eu queria voltar para Belo Horizonte. Imagina, né, Edu? 18 anos nas costas, fazia faculdade lá e vim para cá. Eles vieram para fundar a empresa e eu vim com muito choro, não querendo vir. Então, assim, eu caí no transporte desse jeito. Morava numa capital. Cheguei em Paulínia, para quem não conhece, Paulínia é a nata da nata dos produtos perigosos, né? E desde a sua chegada em Paulínia, você já começou... Você chegou menina, né? Você comentou, chegou menina em Paulínia, e você já tinha esse envolvimento já dentro da Transjordano, dentro da operação? Isso foi aos poucos que você foi entendendo como funcionava? Como foi a sua entrada dentro dessa rotina ali junto à Transjordana? Bom, eu cheguei aqui e estudava à noite. O que eu ia fazer o dia inteiro? Meu pai não pensou outra, trabalhar, lógico, né? Com 18 anos já. Então eu fui trabalhar. A Transjordano funcionava numa casinha, uma casa pequena, e ali eu não conhecia nada, né? Eu brinco que ainda era aqueles computadores grandes, né? Hoje, sim, as pessoas talvez aqui mais velhas vão saber do que eu estou falando. Eu não conhecia nada, tanto é que tem um caso engraçado que eu vou contar aqui. Eu estava fazendo conhecimento, que naquela época não era CTE, tinha que bater a máquina. 5 vias, e aí eu errei. Aí eu falei, bom, dá para passar um corretivo no conhecimento. Coitada, né? Não tinha muita noção de algumas coisas, então, mas tudo tem um começo, né? E eu mergulhei nesse começo, fui entender como funcionava, ainda meio que quero voltar para Belo Horizonte, quero ver minha vida em Belo Horizonte, não queria viver aqui. Então, com uma maturidade bem baixa, né, com 18 anos, e aos poucos a vida foi me levando a gostar do transporte. Então, teve aqui uma negação muito grande quando eu cheguei. Quem olha hoje não imagina, né? Mas tudo tem um começo, eu falo também que a gente sempre tem altos e baixos, então naquela época eu vivi um grande baixo aí de não querer, e depois de um tempo eu falei, bom, é isso mesmo, deixa eu conhecer, deixa eu aprender, e fui seguindo. E teve alguma coisa, Joyce, que te marcou, assim, que você entendeu, assim, olha, é isso mesmo que eu quero,
e te atraiu a partir desse fato, desse acontecimento, trabalhando com transporte? Não teve, assim, um fato, né? A nossa família tinha uma empresa e eu tinha condições de ajudar. Então, eu tenho muito esse lado da família, né, de ajudar. E fui me apaixonando. Então, como é que eu poderia ajudar? Se eu estava ali dentro, e eu, Joyce, tenho isso, né? Se eu estou num lugar que eu dei o meu melhor sempre. Então, estava ali dentro, né? Deixa eu aprender, deixa eu entender. Então, sentava com os motoristas para entender, fazia os custos dos caminhões em Word. Então, eu fazia toda essa parte, fui entendendo um pouco mais de como seria. A empresa foi ganhando corpo, foram aparecendo novos profissionais qualificados que foram nos ajudando, né? E me ajudando também na minha condição como profissional lá dentro. Mas eu acho que foi a questão, tipo, Joyce, ó, é isso aqui que a gente tem hoje, vamos trabalhar e vamos fazer o negócio crescer. Eu via meus pais e minha mãe trabalhando bastante, e aí eu queria contribuir de alguma maneira. Então foi por ali. E até hoje, né, eles são muito atuantes, né? Eu sempre vejo aí nas postagens, quando eu sou convidado e apareço lá na Transjordano também, eles estão sempre presentes, estão até hoje aí trabalhando firme por lá. A questão. Quando a gente fala de veículos e pessoas, a gente tem esse impacto direto para o transportador. E é por isso que a Confederação, como uma entidade que representa as empresas do setor transportador, se preocupa com a qualidade da rodovia. Só que a gente não pode esquecer de que quando a gente fala de impacto no transporte, a gente tem um impacto para toda a sociedade. Porque o transporte move o Brasil, o transporte move todas as economias do nosso país. Então é por isso que quando a gente tem um impacto na qualidade da rodovia, a gente tem impacto no custo do transporte e, por consequência, nos produtos que estão na prateleira dos supermercados e na competitividade internacional do nosso país. A questão. Joyce, ao longo da sua trajetória no transporte rodoviário de carga, como você viu essa diferença que o Brasil oferece, né? Essas diferenças regionais? E de que forma essas diferenças regionais de um estado para o outro, isso influencia no planejamento das operações? O Brasil, né, é muito grande, é muito diferente. Hoje a gente está aqui sediado a nossa matriz em Paulínia, em Sumaré. Nós estamos cercados pelas melhores rodovias do Brasil: Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro, temos a Imigrantes. Quando você sai desse eixo e vai para outros lugares, isso muda muito. Os nossos motoristas enfrentam isso. É muito diferente no Brasil isso, né? Eu estava no Maranhão. Eu fui para Lençóis Maranhenses não tem um mês. Tinha umas crateras, Eduardo, que eu falei, meu Deus do céu. Eu gravei um vídeo, porque eram umas crateras, assim, absurdas. E eu tenho um caso, que eu fui viajar com meu tio. Nós furamos mais de 4 ou 5 pneus. Foi um caos. Teve que parar. Foi literalmente um caos, foi na Bahia. Isso retrata muito o nosso cenário como Brasil e as dificuldades que os motoristas enfrentam. Estou te dando um caso como Joyce, pessoa física. Agora imagina a estrutura desse motorista com a carga, com risco de roubo, com produto perigoso. No nosso caso cenário... é pior, né, Joyce? Pior ainda. Produto perigoso, né? Então esse tipo de questão envolvendo aí a infraestrutura impacta muito mais, né? Muito mais, imagina, por conta de um buraco, tem um tombamento e aí sempre tem um rio, né? Então, assim, nós instruímos sempre os nossos motoristas com a velocidade compatível com a pista. O motorista que dirige no Maranhão, ou que dirige no Salvador, ou que dirige no Sudeste, a diferença é muito grande. E eu digo diferença até em rendimento de média de combustível, de manutenção, de uso de freio, modifica todo o cenário. Pode ser que se você tem uma operação com CPK no Sudeste, reduzido, e um custo por quilômetro no Nordeste maior. E aí isso faz muita diferença na hora de você precificar, isso faz diferença na hora de você fazer as suas análises. Temos que pensar aqui no Brasil bem diferenciado em termos de regiões. E dentro desses desafios, assim, além da infraestrutura, tem algum outro assim que você possa citar relacionado às diferentes regiões que nós temos, né? Porque, por exemplo, a gente aqui como associação, a gente entende que algumas questões são tratadas de uma forma no Rio Grande do Sul, as mesmas questões são tratadas de outras em Minas, na Bahia, no Amazonas. Existe, assim, na
operação alguma que você entenda também que possa se enquadrar dentro desse caminho também, de diferentes... A mesma questão tratada de diferentes formas em regiões diferentes? Legislação. É isso. Não tem, até ontem no grupo tinha alguém perguntando, gente, o que é passe fiscal? São legislações diferentes de determinados estados, né? E a BTLP tem um corpo muito próprio para isso, né? Eu estou aqui falando, gente, que para quem não conhece, o Eduardo é o papa de todas as legislações, principalmente de produtos perigosos. A BTLP é uma entidade especializada nisso e que ajuda muito, né, Eduardo? Inclusive, em termos, na hora eu estou dizendo da urgência, né? Que teve um problema, o caminhão está lá preso, está parado, o fiscal não libera. Você, como associado à BTLP, você tem acesso a esse serviço, a essa assessoria e que contribui muito. Então, assim, eu acho que, sem puxar a sardinha, mas eu sei que esse trabalho funciona e já funcionou muito para a gente. É muito crítico essa questão de legislação no Brasil e são muitas coisas diferentes. Então, quem não é bem instruído sobre isso, passa perrengue e aí uma viagem que poderia durar 3 dias pode durar 5 dias. E a gente tem batido muito nessa tecla, Joyce, principalmente nesses últimos meses, porque muito, a gente até comentou aqui num episódio anterior, por conta daquele acidente que teve em 2023, lá no Tocantins com a queda da ponte. Não sei se você chegou a acompanhar, né? Nós tivemos até um associado envolvido naquela ocorrência, porque aqui, do nosso lado existe muita cobrança, né? Então o transportador de produto perigoso tem que atender diversas disposições obrigatórias, a NTT, Metro, IBAMA, questões relacionadas à BNT, tudo. E dentro dessas cobranças existem a corresponsabilidade do transportador e do embarcador. E o que a gente tem a corresponsabilidade em relação ao poder público, né? Aos reguladores, a NTT. É isso que você comentou, as estradas em más condições, é só uma cobrança do lado de lá, em cima do lado de cá. Então, assim, a gente precisa do envolvimento desses atores aí para que a operação acabe saindo da melhor maneira possível, né? Esses atores precisam, não posso dizer facilitar, mas as coisas precisam ser mais claras e padronizadas, né? Exatamente. Sabe que hoje a gente tem uma fiscalização que tem um padrão, outra fiscalização que tem outro padrão, e isso acaba prejudicando o transportador que está ali tentando fazer o melhor. Não estou dizendo que o transportador não tenha que cumprir a legislação, não é isso. Eu estou dizendo que tem maneiras diferentes de se aplicar essa legislação por cada autoridade, o que eu não concordo muito, porque o que está ali tem que ser feito de uma maneira que não gere prejuízo para nenhuma das partes. E quando a gente fala sobre transporte rodoviário de cargas, nós estamos falando de muito mais caminhões nas estradas. E a qualidade da infraestrutura e das operações logísticas influencia diretamente a capacidade de uma região de receber investimentos, de gerar emprego e de manter o abastecimento funcionando de forma eficiente. E por outro lado, existem limitações na infraestrutura, né? Os custos operacionais aumentam, a competitividade diminui, e os desafios operacionais se tornam maiores. No fim das contas, o transporte rodoviário de cargas não é apenas uma atividade econômica. Ela é um dos principais fatores de integração e desenvolvimento do Brasil. A questão. Desse ponto em diante, a BR-163 segue uma rota de 1.000 quilômetros até chegar ao porto de Santarém. Esse porto deveria ser um dos principais caminhos para escoamento da produção dessa região. No entanto, desses 1.000 quilômetros, mais da metade não tem asfalto nem sinalização. A questão. E falando aqui um pouquinho sobre investimentos, né? Aqui na sua visão, qual é o papel do transportador rodoviário de cargas na atração de investimentos, na geração de empregos e no desenvolvimento das regiões brasileiras? Bom, primeiro que o transportador move o Brasil. Eu costumo brincar, né? Eu falo isso várias vezes, de 10 coisas que você tem do seu lado. Vou contar aqui, 7 vieram de caminhão. Então, o que me sobraria? Me sobrariam 3, né? Se não tivesse rodoviário. Me sobraria o meu computador, a minha cadeira e o meu celular. Só. Eu não teria nem onde apoiar meu computador. Eu não teria nem o cabo da bateria. Nós somos cruciais para mover o nosso Brasil. E é preciso dar mais foco nisso, é preciso dar mais luz nisso, é preciso realmente dar importância para o transportador rodoviário de cargas, não só o transportador, mas também o motorista. Afinal, o motorista que faz o transporte rodoviário de cargas acontecer. E eu vejo muita gente dizendo, né? Não precisa.
dá tanto enfoque para o transportador ou dá tanto enfoque para o motorista. Sim, é necessário. Só você fazer a conta ao contrário é como você fica sem essas 7 coisas aí que chegam pelo modal rodoviário. O Brasil é um Brasil muito extenso, então 70% do que chega na sua mão é no modal rodoviário de cargas. E de uma extensão muito grande. Então, nós precisamos reforçar isso, né? E dar realmente a importância para isso. É percebido essa importância do transportador apenas nos momentos críticos, né? Então, a gente tem uma iminência de greve, né, por parte dos autônomos, aí eles começam a perceber ali que vão poder ficar sem uma ou outra mercadoria e acabam entendendo ali que alguns pleitos ali levantados por eles acabam precisando ser pautados ali com uma certa urgência, né? Mas, assim, pensando em você, Joyce, existiu algum momento que você conseguiu perceber de uma maneira mais clara essa importância estratégica da nossa atividade para a sociedade? Acho que quando eu fui para as entidades, né, existe uma Joyce antes de participar das entidades e uma Joyce depois de participar das entidades. Quando você está na sua empresa, você olha muito só o seu umbigo, né? Você faz o melhor para a sua empresa. Quando você vai para as entidades, primeiro, você aprende com outras pessoas do seu mesmo setor a tratar a mesma questão de uma maneira diferente. É um trabalho maior para o transporte rodoviário de cargas, para os motoristas, para as entidades, para que outras transportadoras também tenham sucesso. E atualmente, Joyce, você tem atuado numa área específica junto às entidades, né, junto à NTC, que é um dos cargos aí que você possui, né, que é voltado para a parte de ESG, né? Você consegue falar um pouquinho para a gente o trabalho que você tem executado ali também? A NTC criou, né, vice-presidente extraordinária de ESG. É uma pauta super importante, né, principalmente aí porque o transporte acaba poluindo, né? Existe uma parte aí que dá para se fazer uma descarbonização da cadeia logística. Agora a gente está criando o nosso comitê de ESG para impulsionar outras transportadoras também a enxergar um pouco mais sobre isso, mesmo porque em 2027 nós temos uma legislação também sobre isso. Existem legislações que estão chegando. E se o transportador ficar de fora, depois o que ele vai fazer? Só reclamar. Então, a gente está vendo aí o ESG, a gente está vendo que lá em Londres, lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, as empresas já estão sendo marcadas ou precificadas a mais por terem premissas ESG, por terem algumas coisas ali dentro que estão sendo mapeadas. E aí tem gente aqui dentro ainda falando, né, no Brasil, dizendo, não, esquece isso. Eu não vou ficar abraçando árvore. Mas se a pessoa quer achar que o ESG abraça a árvore, pode ser uma opção dela. Joyce, obrigado. O nosso papo era justamente isso. Eu queria agradecer muito a sua presença e disponibilidade. Você é super importante aqui para a BTLP, a Transjordano também. Eu fico muito agradecido por vocês estarem participando desse nosso projeto aqui. E eu queria deixar um espaço final aqui para você fazer uma reflexão final, né, a respeito da sua participação e atuação no setor, tá bom? E muito obrigado mais uma vez. Bom, parabéns, né, por esse espaço aqui da BTLP. Eu acho que a BTLP sempre busca inovar com programas diferentes, com eventos diferentes. Então, assim, a BTLP é uma associação muito forte e eu sei o quanto vocês trabalham nos bastidores, né? E tem uma questão aqui que muitas pessoas criticam muito as entidades. E aí tem um divisor, né, das pessoas que criticam e não conhecem e das pessoas que estão lá dentro e sabem o que a entidade faz. Então, eu costumo dizer que é muito fácil criticar, mas senta lá, né, na cadeirinha e vê o tanto de trabalho que dá e como, né, essas entidades ajudam o transporte rodoviário de cargas a terem leis melhores. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês e contem comigo, contem com a Transjordano, a BTLP é uma grande parceira nossa e seguimos juntos. Joia, Joyce. Obrigado, viu? Obrigado por acompanhar mais um episódio do A Questão. Sigam a gente nas redes sociais e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço e tchau. A Questão.